A exposição This is a Shot é a primeira exposição da coleção que ocupa o espaço do piso inferior da ala Alvarcisa e que, no fundo, tira proveito dos espaços, dos amplos espaços positivos deste piso, apresentando obras de grande escala, nomeadamente a instalação audiovisual de Nalini Malana, Can You Hear Me?, uma artista indiana, pioneira da videoarte e do cinema experimental, que nasceu em Karachi em 1946 e cuja vida e obra é muito marcada pela migração, pela experiência de migração da sua família com a divisão da Índia e do Paquistão, e cujo trabalho explora temas como o conflito, a exploração e a discriminação de comunidades vulneráveis e a violência sobre a mulher. Esta grande instalação, Can You Hear Me?, que foi apresentada na exposição individual da artista em Serralves em 2020, integra, no fundo, 9 projeções com 88 animações digitais feitas pela artista entre 2018 e 2020 em iPad e, portanto, que tem, de alguma forma, uma natureza muito crua e imediata, que ela ia fazendo de forma diária, portanto, tem este registro diarístico de questões que a atormentam e que a preocupam, mas também questões mais ou menos banais do seu cotidiano. A instalação inclui uma série de desenhos e de referências, de citações de referências de autores que são para a artista fundamentais e que de alguma forma evocam estas questões relacionadas com o conflito e com a violência sobre a mulher. A artista chama a esta instalação uma câmara de animação e associa no fundo ao que seria estar dentro da sua mente inquieta, onde os pensamentos se formam, se dissolvem, se refazem novamente a toda a velocidade e em simultâneo. E, no fundo, ocupam as paredes desta grande galeria, como a artista diz, como grafites efêmeros. E esta ideia destes murais, de alguma forma, é transportada, tem eco nas salas seguintes, sobretudo nas obras de dois artistas de gerações muito diferentes e com práticas muito distintas, Anna Atherley e David Duar. Anna Atherley é uma artista portuguesa que está já representada na coleção e que estava representada sobretudo com trabalhos desde os anos 60 até aos anos 90 e nos anos 2000 desenvolve uma série, uma muito célebre série dos neografites que foi incorporada recentemente e, portanto, que é o que apresentamos nesta exposição e em que ela, 25 anos depois da Revolução e de ter registado a Revolução, a Anna Atherley chegou a Lisboa, vivia em Londres e chegou a Lisboa a 24 de abril de 74 e, portanto, também tendo em conta todo o seu trabalho, a Revolução, e para todos os artistas associados à poesia experimental nesta época, a Revolução de 25 de Abril de 74 foi fundamental no seu trabalho e ela, em 74, desenvolve todo um trabalho à volta do registro de tudo o que se passa e do que Sofia de Melbrenner definiu como a poesia estar na rua, não é? E, portanto, o trabalho de Anna Atherley desenvolve-se nessa altura a partir do espaço da rua e 25 anos depois o seu olhar debruça-se novamente sobre o grafite, sobre a gestualidade e a transgressividade da linguagem visual urbana e ela cria uma série de desenhos de maior ou de menor escala. Neste caso temos um conjunto de desenhos de pequena escala sobre materiais descartados como envelopes e recibos e embalagens em que no fundo utiliza estas marcas e esta forma e estas técnicas de tinta de spray e uma série de colagens para explorar esta forma de expressão. O artista David Duar, que emerge da cena grafita na adolescência, trabalha os interstícios da marginalidade e o que ele chama de a beleza da nossa fealdade como mote da sua prática artística. E também incorpora, à semelhança de Anna Atherley, a poesia no seu trabalho e trabalha de alguma forma os fluxos, com a forma como os fluxos de comunicação digital se encontram em confronto com o corpo. E, no fundo, a noção de corpo e do que o artista explica, define como os nossos mecanismos de transmissão, que são os olhos e a boca, por exemplo, que são evocados nas suas esculturas e que, no fundo, incluindo na escultura que apresentamos aqui na exposição.
As restantes obras que são apresentadas nesta sala, de alguma forma, evocam a ideia de um corpo latente, ou um corpo virtual, espectral, inerte ou operante. No caso de Martin Sims, a obra Sleep, da série Kita's World, apresenta uma personagem de realidade virtual que, de alguma forma, descreve um episódio em comunicação digital que, de alguma forma, é exacerbada nos nossos dias, as suas tensões e os seus conflitos com o nosso dia-a-dia e com o cotidiano. As fotografias de Hildegard Duane e de David Lamelas são um conjunto de imagens, de montagens que os artistas fazem em torno de uma história que tem sido central, que foi central nos anos 90 no trabalho de David Lamelas, acerca da construção da imagem e do potencial ilusório da imagem, com base no romance de Björk Casares, A Invenção de Morel. E, no fundo, David Lamelas, no ano seguinte, estas obras são de 99, no ano seguinte faz um vídeo com o mesmo nome, em torno desta história, e estas 4 fotografias, 4 montagens, têm como pano de fundo a Casa de Serralves e o Parque de Serralves, e de alguma forma, de uma forma muito humorística, satirizam esta construção da imagem com esta forma de montagem muito precária e com estes métodos de montagem convencionais, de alguma forma satirizam a forma como construímos a imagem e como a construção da imagem é feita do ponto de vista da indústria mediática e da indústria cinematográfica. No caso da obra de Vera Mota, Fold 4, o trabalho da artista tem sempre, no fundo, uma relação muito forte com o corpo e com as suas componentes, e um forte que é desmembrado ou que é levado ao seu extremo, ao seu limite mínimo. No fundo, temos uma forma metálica, um elemento metálico linear que parece conter em si um impulso para se desdobrar ou para se erguer. E, no fundo, é nesta tensão entre matéria e ação, entre inércia e presença e ausência, que o trabalho de Vera Mota se estrutura muitas vezes. O desenho de Susana Mendes Silva, Ritual, surge, no fundo, é o resultado de uma performance da artista, com o mesmo título, em que a artista escreve sobre uma folha de papel, obsessivamente, a frase My obsession leads to compulsion. A minha obsessão leva à compulsão, e que, de alguma forma, trabalha esta dissolução da linguagem através da repetição do gesto e associa a tensão entre corpo e mente e impulso e castigo. As obras de Mark Bradford, Maurício Catelin e António Tastis, que são apresentadas na exposição, exploram o impacto do poder económico na esfera social e na cultura material. O trabalho de Mark Bradford, que ficou também apresentado uma série semelhante na sua exposição individual aqui no museu, inclui um conjunto de cartazes que são retirados pelo artista das ruas de Los Angeles, onde vive, e que, de alguma forma, são cartazes que são sempre alusivos a algum serviço que é prestado e, de alguma forma, a uma ideia com mensagens um pouco predatórias das comunidades mais vulneráveis. Neste caso, lemos Sexy Cash, We Buy Houses, Ugly Nice, Old or New. Portanto, compramos casas velhas, novas, o que seja. E, no fundo, há esta ideia de crédito fácil e numa cidade como Los Angeles, onde a questão da habitação é central, e também pensando em Portugal, onde a crise da habitação não podia ser um tema mais da ordem do dia, este trabalho, de alguma forma, evoca como esta linguagem material e visual invadem o espaço público e a nossa esfera social. No caso de António Tarsis, o artista também recorre a objetos encontrados na cidade, é um artista natural da Bahia, no Brasil, e recolhe uma série de objetos, muitas vezes, e como é o caso da obra aqui apresentada, caixas de fósforos que são encontradas e que são associadas muitas vezes a contextos de exclusão social e de pobreza, e que o artista compõe em assemblagens que de alguma forma mantêm esta memória do espaço, esta memória do seu uso, mas também exploram as subtis variações de cor e de forma destes objetos, de alguma forma ressignificam-nos.
No caso da obra de Maurício Cattelan, que será, penso eu, a obra mais pequena da exposição e que é um artista que é conhecido pela sua atitude provocatória, pela forma como, de alguma forma, critica e questiona as convenções do mundo da arte e a nossa percepção de valor, e cria este livro, ostentoso livro, com um título muito simbólico, Bread, portanto pão, a base da nossa alimentação, que é composto por 100 notas de $1. E, no fundo, é uma reflexão sobre o valor e a percepção do valor do dinheiro físico no mundo onde proliferam as criptomoedas e os fluxos digitais financeiros. Esta que é a primeira ou última sala da exposição reúne um conjunto de obras que lidam com temas como a migração, o sentido de pertença, a identidade e a memória coletiva. Esta sala inclui uma obra icónica que é, no fundo, a obra mais antiga da exposição, de 1976. No fundo, a exposição inclui novas aquisições, mas nem sempre são obras, a maioria são obras recentes, mas não só, nós adquirimos também obras históricas, e é o caso da fotografia Por um Fio, de Ana Maria Maiolino. Por um lado, é um retrato de família e que mostra 3 mulheres de 3 gerações e de 3 origens distintas: Equador, Itália e Brasil, unidas por um fio. Portanto, no fundo, este retrato de família, a artista, a mãe da artista e a sua filha, que estão unidas por este cordel, que de alguma forma evoca, por um lado, a fragilidade, por outro, a resiliência das relações familiares marcadas e da tradição oral, também podemos dizer, mas no fundo desta herança familiar marcada por sucessivos movimentos migratórios. Marlon da Zambuja é um artista brasileiro que é representado na exposição com uma obra que é, no fundo, um bloco de betão e que, de alguma forma, remete para a arquitetura moderna brasileira, onde o artista cria um negativo de um chapéu colonial e que o posiciona direcionado para sul. A obra chama-se Cruzeiro do Sul e que nos convida, no fundo, a inverter o nosso olhar e direcioná-lo para sul, de alguma forma, subvertendo e questionando a visão hegemónica do mundo imposta pelo Ocidente. O artista Rashid Johnson parte de uma base, de uma reflexão e de uma série de referências da literatura, da música e, sobretudo, referências associadas à diáspora e à cultura afro-americana para criar os seus trabalhos, as suas instalações. Neste caso, esta exposição inclui 2, uma que é apresentada um pouco mais tarde, mas no caso da obra Between Heaven and Hell, no fundo o artista inclui um conjunto de objetos, reúne nesta instalação um conjunto de objetos e de materiais que invocam, de facto, o sentido de pertença e de resistência da comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Referências a figuras tutelares da cultura negra americana, como o pensador e jornalista Ellis Coase, o ativista e músico Oscar Brown Jr. E a escritora Zora Neale Hurston. No fundo, a referência à escritora é mais distante. No fundo, esta obra, este objeto que é incluído, que é uma ostra, que é uma citação conhecida da artista, que diz: "Eu não choro pelo mundo, estou demasiado ocupada a afiar a minha faca de ostras." E, no fundo, para além destes materiais, o sabão negro e a manteiga de karité, materiais associados ao autocuidado, à pertença e materiais centrais também na identidade da cultura negra, são incluídos nesta obra e em muitos trabalhos do artista, como, de facto, como referi, como referência e evocação de diferentes questões relacionadas com a discriminação e a resistência afro-americana. A obra de Horácio Frutuoso, de alguma forma, une as pontas da exposição, associando, no fundo, esta relação entre corpo e linguagem. E este, no fundo, é um poema visual que se desdobra, que é escrito, pintado, na verdade, nas paredes do museu e que se desdobra num canto da sala de exposição e que, de alguma forma, também reflete sobre os desdobramentos da linguagem que pontuam toda a exposição
exposição, todo o percurso expositivo, e que tem esta tensão, no fundo, entre o caráter rigoroso, tipográfico das letras deste abecedário quebrado e com os desvios naturais da manualidade, em que o artista, de facto, pinta. Portanto, há uma relação entre a escrita e a pintura muito literal e muito, da mesma forma, muito poética. E este abecedário quebrado, que de alguma forma dá um mote, estes Poems of Problems, que dá um mote temático também para a exposição e que reflete a forma como a coleção, e uma exposição feita de novas aquisições, reflete como a coleção é um processo constante construção, sempre aberto a novas incorporações e a novas interpretações.